Ei pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 5, Cavando Poços. Conheci muita gente que sabia o que era queimar os arados para viver para Deus, mas não sabiam o que fazer depois. Eles oraram, fizeram um compromisso e ficaram presos. Como pastor, vi isso acontecer diversas vezes. Como um homem tentando viver para Deus, eu mesmo passei por isso em muitos momentos. Suponho que você tenha tomado várias decisões sobre coisas que precisa começar a fazer ou parar de fazer. Talvez você ia começar a orar mais ou ler mais, ou talvez você ia parar de fumar ou cortar carboidratos, ou parar de ver pornografia, ou parar de falar mal dos seus familiares pelas costas. Talvez você tenha decidido terminar um relacionamento que você sabia que não era saudável. Da forma que eu vejo, existem dois motivos principais para pessoas bem intencionadas como eu e você ficarem presas depois de queimar os arados. 1. Não pensamos grande o bastante. 2. Não começamos pequeno o bastante. Não estou dando uma idioda aqui. Pensar grande o bastante e começar pequeno o bastante são dois lados da mesma moeda. Então eu não quero apenas motivá-lo a sonhar mais alto. Também quero desafiá-lo a dar passos realistas de obediência que realmente farão a visão de Deus acontecer. Deixe-me mostrar a você como essas duas ideias funcionam uma com a outra. Tenho martelado em casa o ponto que a maioria de nós não pensa grande o bastante sobre quem Deus é e o que Ele quer fazer em nossas vidas. Afinal, nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. É verdade que frequentemente nos conformamos com sonhos e visões muito menores do que o que eles têm para nós. E Ele quer que nós experimentemos muito mais. Se eu não acreditasse nisso, o título desse livro seria Coisas Iguais. Então, é claro que Deus quer que você acredite em coisas maiores. É a própria natureza dele. Devotei todo o meu ministério para inspirar pessoas a acreditarem nessa verdade. O pregador David L. Moody tem uma frase que eu amo: se Deus é seu parceiro, aumente seus sonhos. Essa forma de pensar faz meu coração acelerar. Mas não vamos ver a visão maior de Deus se cumprir em nossas vidas só por passar mais tempo refletindo sobre pensamentos transcendentes. Não conquistamos grandes coisas simplesmente por deitarmos no sofá e nos concentrarmos na possibilidade de uma vida melhor. Infelizmente, me sentar por milhares de horas com meus fones de ouvido escutando Guns N' Roses e imaginando que eu era o Axl Rose não me fizeram ser o vocalista da banda mais perigosa de rock and roll do mundo. Você precisa estar disposto a pensar grande. Mas o ingrediente ativo do grande trabalho de Deus através de nós é nossa vontade de começar pequeno. Conheça minha amiga Lisa. Sua história me inspira porque mostra como Deus frequentemente lança uma visão extravagante, ao colocar-nos num ponto de partida que parece pequeno e insignificante. Confusão continental. Muito provavelmente, minha amiga Lisa está neste momento num palco em uma grande cidade falando para milhares de mulheres sobre Jesus. Talvez por isso eu tenha dificuldade de imaginá-la se encolhendo num quartinho em prantos. Mas ela insiste que há alguns anos passou mais que apenas uma tarde fazendo exatamente isso. O quartinho era o mais próximo que Lisa chegava a ter de umas férias de sua mais recente e cansativa vida de mãe e professora. Dia após dia, ela passava horas na mesa grudenta da cozinha, ensinando multiplicação e gramática para seus 5 filhos. Um dia em particular, ela não estava mais interessada em ensinar tabuada, assim como seus filhos não estavam interessados em aprender. Ela nunca havia desejado ser uma mãe e professora em casa, mas essa era a vida para a qual ela foi chamada. E por fim, a exaustão e o estresse tomaram conta. Não havia mais nada a ser feito a não ser chorar. Logicamente, chorar no quartinho não era exatamente o que Lisa tinha em mente quando começou a vida que Deus a chamou para viver. Então, vamos voltar um pouco. Como normalmente acontece com os planos de Deus, eles começam com pequenas tarefas. Sua filha Ashley estava em Brownies e cada criança da turma havia sido designada para estudar um país diferente durante o ano. O grande finale seria um festival de países no fim do ano.
Quando Ashley trouxe para casa o cartaz do evento, que teria um concerto à capela do coral de meninos da Libéria, Lisa pensou que seria um ótimo dia para ser a mãe perfeita. Algumas horas antes do festival, ela puxou um mapa mundi. "Mostre-me onde a Libéria fica na América do Sul", ela disse para suas meninas. Sua filha mais velha informou que a Libéria, na verdade, ficava na costa oeste da África. Quando entraram na capela rural onde o evento estava acontecendo, Lisa, recém-informada do continente onde ficava a Libéria, se sentou. Assim que o coral de meninos cantou a primeira nota, ela ficou cativada. E a história por trás da letra era tão convincente. Aqueles garotos órfãos haviam sido bebês de guerra, cujos pais foram brutalmente mortos, muitos deles em frente às crianças, nos 15 anos de guerra civil na Libéria. Os rebeldes entravam de vilarejo em vilarejo, dizimando homens, mulheres e crianças mais velhas, deixando os pequenos sozinhos para se defenderem. Ainda assim, cá estavam cantando do fundo de suas almas com a alegria do Senhor. Algo no rosto deles, radiantes de gratidão inalterada pela fidelidade de Deus, deixou Lisa desconstruída. Será que ela seria capaz de cantar esse tipo de louvor a Deus se tivesse perdido tudo e todos que ama? E foi então que uma impressão do Espírito Santo caiu como uma bomba dentro dela. 2 desses garotos pertencem a você. A sensação de que ela precisava adotá-los foi tão intensa, ainda assim tão assustadora, que silenciosamente ela bolou um plano para sair pela porta dos fundos da igreja, assim que a música terminasse. Se ao menos ela pudesse voltar à sua vida normal, mas ela sentiu que Deus estava fazendo algo grande, então ela ficou. Quando o evento terminou, ela tinha uma pergunta para o diretor do coral. Hipoteticamente, perguntou ela, tentando soar o mais improvisado possível: "Se eu quiser adotar um desses meninos, seria possível?" "Vamos entrar nessa salinha aqui", disse ele. "Vamos ter uma pequena recepção. Você saberá como poderá ajudar." Lisa arrastou suas 3 meninas e entraram na recepção. Rapidamente, elas começaram a conversar com 2 dos meninos do coral. E então a coisa mais estranha aconteceu. Quando eles se abraçaram para dar tchau, os meninos a chamaram de mãe. Mais tarde, naquela noite, e por muitas outras depois dessa, Lisa deu uma série de passos pequenos, porém importantes. Ela conversou com seu esposo, Art, muito. Os 2 oraram por isso muito. Então, foram juntos a uma segunda apresentação e juntos tiveram a mesma impressão de Deus. E então tiveram certeza. Deus os estava chamando para entrar numa vida muito diferente do que eles jamais imaginaram. Ele não compartilhou os detalhes do que aconteceria no meio do caminho, muito menos prometeu que seria fácil. E eles deram o próximo pequeno passo, disseram sim. E foi assim que os Terkush receberam 2 adolescentes liberianos de 13 e 14 anos em sua família, crendo que os planos maiores de Deus estavam se desdobrando bem diante de seus olhos. Eles estavam prestes a descobrir que com grandes oportunidades vem grande oposição. Como você mudará o mundo hoje? Testes acadêmicos mostraram como os meninos estavam atrasados no ensino. Os 2 teriam que começar no jardim de infância. E como o estado da Carolina do Norte requer que estudantes que queiram se formar numa escola tradicional de ensino médio recebam o diploma até os 21 anos de idade, eles tinham pouco tempo. A única solução factível que Liz e Art decidiram seria ensinar os meninos em casa por 2 anos, até chegarem no nível do ensino fundamental. Assim eles conseguiriam se formar a tempo. Mas essa solução levou a outra grande mudança. Como fundadora e presidente do Ministério Provérbios 31, Lisa tinha uma demanda como palestrante e autora. Havia testemunhos de todas as partes do mundo sobre como Deus a estava usando para moldar a vida de mulheres. Agora, ao invés de falar para dezenas de mulheres, ela teria que ensinar tabuada ao redor da mesa da cozinha. Muitas pessoas julgariam esse ato como um chamado menor, mas ela estava caminhando com o Senhor tempo suficiente para saber que o que quer que Ele peça para fazer é a maior coisa que você irá fazer no momento. Então, do dia para a noite, ela se tornou uma mãe professora para todos os 5 filhos. Ao invés de escrever e falar para multidões, ela agora lecionava e aplicava testes e perseguia a assustadora tarefa de ensinar matéria de 6 anos em 2 anos para 2 adolescentes.
E é claro que ela não estava mais fazendo aquilo que era naturalmente fácil para ela. Não era mais expert em nada. Na verdade, dia após dia, ela se sentia inadequada para fazer o que Deus claramente pediu que ela fizesse. Em pouco tempo, ela sentia como se estivesse afogando. E foi assim que Lisa acabou dentro do quartinho um dia, se debulhando em lágrimas. E ao se ajoelhar naquele quartinho, uma pergunta veio à sua mente. Lisa, você é uma mulher de fé? Sim, claro que eu sou uma mulher de fé, ela respondeu. E então Deus lhe disse coisas que ela nunca se esqueceu. Se você é uma mulher de fé, precisa viver uma vida que requeira fé. Você tem falado sobre fé, mas é especialista em manipular para que não precise usar fé nenhuma. Agora, volte para aquela mesa grudenta da cozinha. É lá que você vai viver uma fé maior. Ensinar tabuada é como você mudará o mundo hoje. Fé do colarinho azul. O que eu amo na história dessa família é o fato de ela nos mostrar os dois lados do espectro das coisas maiores. A visão que receberam de Deus era grande e audaciosa. Os passos de fé que eles deram para iniciá-la em suas vidas foram pequenos e comuns. Eles estavam dispostos a acreditar que Deus é grande o bastante para chamá-los para coisas grandes, mesmo que não seja nada do que eles esperavam, nem estivesse na lista ou no radar. Mas tudo isso era só blá blá blá, até eles darem o primeiro passo para fazer a visão acontecer. Em outras palavras, um grande sonho sem um pequeno começo não passa de ilusão. Deus inicia as maiores mudanças em nossas mentes nos pequenos começos. Nas Escrituras, a fé não é só sobre crer e certamente não é puramente pensar. Fé tem a ver com ação. Na verdade, fé é ação. Ela não acontece através de pensamentos altos, mas através de passos simples. É por isso que Tiago disse tão assertivamente: a fé sem obras é morta. Capítulo 2, versículo 26. Fé não é um estado de mente, é uma série de ações. Fé é trabalho, e ninguém demonstra esse tipo de abordagem braçal que arregaça as mangas para crer nas coisas maiores de Deus do que Eliseu. Música ambiente. Uma coisa que destacou Eliseu foi sua habilidade de confiar em Deus para coisas maiores do que qualquer um ao seu redor ousou crer. Ele enxergava todo obstáculo como uma oportunidade de provar que Deus é maior do que qualquer situação. Mas Eliseu não apenas creu nisso, ele fez algo a respeito. E sua abordagem focada em ações nos ensina que milagres não são passes de mágica. São o resultado divino de pequenos passos de uma preparação cheia de fé. Quero lhe mostrar uma imagem incrível de um dos principais milagres que Eliseu realizou depois que Elias partiu e deixou o ministério nas mãos de seu sucessor. Ela demonstra o princípio de que pequenos passos e trabalho duro precedem o mover de Deus. Que a ação humana prepara o caminho para o favor sobrenatural. Começa em 2 Reis, capítulo 3, e diz assim: o rei Jorão está reinando em Israel enquanto o reino está dividido. Quando o rei de Moabe se rebela contra ele, o rei medroso convoca o rei Josafá de Judá e o rei de Edom para ajudá-lo. A força militar deles combinada deve botar medo nos moabitas, mas eles quase que imediatamente ficam sem água para o exército e animais. Agora estão se preparando para enfrentar um inimigo terrível, enquanto enfrentam um destino ainda pior, morrer de sede. Rotineiramente na história de Israel, as crises levavam os reis a buscarem auxílio divino. Ele não está desesperado por Deus, mas está desesperado por uma solução. O rei Josafá pergunta se há algum profeta que possa consultar a Deus por eles. Um servo lembra de Eliseu, o artista antigamente conhecido como Senhor Arado. Então os 3 reis e suas comitivas saem procurando por Eliseu. Quando Eliseu vê o comboio se aproximar no que seria o equivalente a Cadillacs pretos, não ficou nem um pouco impressionado. Os pais perversos do rei Jorão, Acabe e Jezabel, haviam incessantemente perseguido seu mentor e pai espiritual, Elias. E profetas não têm memória curta quando se trata de injustiça. Mas Eliseu ainda é leal ao rei Josafá de Judá. Então ele concorda em consultar a Deus, mas o faz de má vontade.
Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Versículo 14. É difícil ser sutil quando se está falando por Deus, e Eliseu só está aquecendo. O que ele diz a seguir parece excêntrico dadas as circunstâncias. Lembre-se, esses reis têm tropas no deserto que estão morrendo de sede e aguardando que qualquer gota de esperança e instrução saia da boca do profeta. Mas agora Eliseu continua: tragam-me um arpista. Versículo 15. Sério? A nação está à beira de um colapso? Você está em conexão com o céu e quer uma musiquinha ambiente? Este, na verdade, não teria sido um pedido estranho para os dias de Eliseu. Era comum os profetas chamarem músicos treinados para tocar músicas de fundo. Era uma prática usada para facilitar a sensibilidade à presença de Deus. Então isso era bem comum para um profeta do calibre de Eliseu. Consequentemente, Eliseu conseguiu uma música de fundo e a palavra do Senhor começou a fluir de sua boca. Era exatamente o que os reis esperavam ouvir. Bem, não exatamente. Bolhas e bandanas. Eliseu confirmou para os reis que viria água de Edom assim que o sol nascesse na manhã seguinte. Seus exércitos e animais teriam o bastante para beber. A seca está quase no fim. Deus irá entregar Moabe nas mãos do seu povo, assim como eles pediram. Aleluia, irmãos! Mas ele manda os reis darem um pequeno e ridículo passo primeiro. Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitos poços. Versículo 16. Por que alguém em sã consciência cavaria poços para reter uma chuva que não está nem na previsão do tempo? Porque é assim que a fé funciona. Quando você sabe que Deus lhe prometeu coisas maiores, você não espera um sinal de aparição antes de responder. Os reis queriam um milagre. Eles receberiam um milagre, mas primeiro receberam uma ordem para trabalhar. Não é hora para o poder do pensamento positivo. Amarre uma bandana na cabeça e pegue uma pá. Teria sido ótimo se tudo que o exército precisasse fazer fosse ficar sentado, tendo pensamentos hidratados, ou tivesse uns exercícios para orientá-los a como visualizar a água. Mas não é assim que Deus opera. É como se Deus dissesse: se você realmente crê que eu vou fazer o que disse que faria, mete a enxada, mostre-me sua fé, e então lhe mostrarei minha fidelidade. Faça a sua parte. Se você fizer o que eu lhe ordenei fazer, eu serei fiel à minha palavra. Se você cavar poços, eu enviarei a chuva. Toda a nação deve ter se juntado e cavado a noite toda, porque eles conseguiram. Na manhã seguinte, a água chegou. Como prometido, como sempre, os poços recém-instalados foram cheios de água. Os animais e os exércitos se refrescaram e o exército combinado derrotou facilmente os moabitas. Acho que Eliseu usou o processo de cavar poços para enviar a Israel esse paradoxo da fé maior. Somente Deus pode enviar a chuva, mas Ele espera que você cave poços. Todos queremos algo maior até termos que começar a cavar por eles. Imagine você no cenário bíblico: terra dura, noite preta, nada além de algumas frases de um pregador errático revelando o X que marca o local. Ainda assim, Deus espera que você pegue uma pá e comece a cavar. Isso significa que você terá que fazer tudo? Que uma vida maior depende só de você? É claro que não. A chuva é a especialidade de Deus, mas Deus designou uma parte para você e envolve uma pá. Somos comandados a nos preparar para o mover de Deus antes de Ele se mover. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Fé não é somente uma crença em propostas abstratas, é concreta. Sentada na apresentação daquele coral, Lisa sabia em seu âmago que Deus queria que ela adotasse 2 meninos liberianos. Creio que você também já sentiu algumas coisas também. Coisas que você simplesmente sabia. Talvez pareceram ridículas, talvez pareceram muito trabalhosas. Foi preciso um grande esforço para um exército sedento cavar poços em todo o vale. Foi preciso um sacrifício de fé e obediência para Lisa abrir mão de um ministério bem-sucedido, a fim de adotar e ensinar 2 garotos da África. E irá requerer de você um sacrifício por sua vida maior.
Mas será que se pode mesmo chamar isso de sacrifício? Afinal, Deus está apenas lhe pedindo que abra espaço para a vida extraordinária que Ele quer colocar em seu caminho. Cavar? Você tem fé suficiente em Deus para cavar poços, mesmo sem ver chuva ou ouvir vento algum? Este pode ser um desafio solitário a se enfrentar, sem ninguém para lhe dar suporte, lhe endossar ou dizer que você está fazendo a coisa certa. Ainda assim, Deus está com você, desenvolvendo seus músculos espirituais a cada virada de pá. Encontro frequentemente pessoas solteiras que dizem: estou só esperando Deus mandar a pessoa certa. Sabe de uma coisa? Você não pode forçar Deus a mandar a pessoa certa, mas pode se tornar a pessoa certa. Você pode cavar poços no vale, pode dizer: Senhor, até você mandar a chuva, até mandar a pessoa certa em minha direção, eu vou cavar poços e fazer tudo o que eu puder. Isso significa desenvolver um caráter quando não tiver ninguém por perto. Significa se tornar uma pessoa de integridade em meio às tentações. Pode significar largar o Xbox, passar sua melhor camisa de botões, passar um gel no cabelo e se juntar ao time de boas-vindas da igreja. Cave. Realmente tem a ver com quais pequenos passos e preparações práticas Deus está pedindo que você faça para a grande vida que Ele quer que você viva. Quais poços Ele está pedindo que você cave? Você não pode esperar que Deus lhe confie um grande sonho se não tiver certeza de que você começará pequeno. Não se pode ter a caminhada de Paulo com Deus do dia para a noite. Sonho grande, mas pode começar amanhã, orando 10 minutos por dia. Pequeno começo. Não se pode reconstruir da noite para o dia um relacionamento destruído. Sonho grande. Mas pode ter uma conversa, abrir a porta, escrever uma carta, fazer a ligação, dizer sinto muito. Pequeno começo. Se seu filho está longe de Deus, você não consegue trazê-lo de volta da noite para o dia. Sonho grande, mas pode começar a orar por ele todos os dias. Pequeno começo. Repare que Eliseu não fala para os reis cavarem um poço, sem chance de singular no turno desse profeta. Pelo contrário, fazei neste vale muitos poços, plural. Creia que Deus irá enviar grande chuva. Se realmente crermos que Deus é um Deus abundante, pronto e disposto a abençoar nossas vidas de formas maiores do que jamais imaginamos, devemos estar cavando todo tipo de poços. Em nossos relacionamentos, nossas carreiras, em todas as áreas da nossa vida, é necessário que se tenha equipamentos pesados na obra, movendo areia, fazendo as preparações, e precisamos cavar poços de todas as formas possíveis. Podemos cavar usando nossas palavras, nossas orações, nossas expectativas, até mesmo com nossos pensamentos. Quantos poços você está disposto a cavar? Quão profundos irá fazê-los? Você não está cavando sozinho e não é em vão. Deus agendou um derramar em seu futuro próximo. Quanto mais profundo você cavar, maior será o potencial da chuva. Como funciona o sonho? Depois de 2 anos ensinando em casa seus 5 filhos, os meninos de Lisa saíram do jardim de infância para a 6ª série e puderam estudar o ensino médio em uma escola pública. O dia que o ônibus escolar amarelo despontou no horizonte, Lisa dançou a dança de MC Hammer em volta da mesa da cozinha. Quando seu filho Jackson fez 21 anos, ele se formou no colegial com nota 2,79 no GPA. No final de seu último ano, Lisa recebeu uma carta do diretor os convidando para o banquete de premiação anual. Ela achou estranho sua família ser convidada, já que 2,79 geralmente não merece mérito acadêmico. Então, ela e sua família ficaram até o final da cerimônia, chocados com o convite, até que, pouco antes de encerrar o evento, o diretor começou a descrever o prêmio. Normalmente, ele é entregue ao aluno com maior nota no GPA, mas esse ano, ele disse, a faculdade decidiu entregar o prêmio ao estudante que demonstrou a maior riqueza de caráter em face aos maiores desafios. O prêmio desse ano vai para Jackson Turkest. Enquanto escrevo isso, a DreamWorks está negociando com Lisa para transformar a história de sua família em um musical da Broadway.
A jornada que começou na obscuridade da mesa da cozinha terminará sendo apresentada numa das plataformas mais proeminentes do mundo. Lisa passou longos dias cavando poços no vale, alguns deles acabando em sessões de choro no quartinho. Mas agora, a chuva está caindo consistentemente sobre sua vida e não mostra nenhum sinal de parar. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.